Bom dia, seja muito bem-vindo neste canal, que é o Celso Silva, Paz e Amor. Hoje vou reagir a um pequeno vídeo, não me pertence, só estou reagindo a ele, e vamos então ver e ouvir este vídeo. A ovelha e os pombos representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Viu lá, pastor? Excelente intérprete, não é? Ele viu coisas no texto que ninguém mais veria, não é? Vocês estão rindo assim, mas vocês sabem que tem pregador no dia de hoje que faz exatamente a mesma coisa. Pega um número, pega um nome, pega uma circunstância, pega um evento e dá uma interpretação que os membros da igreja dizem: pastor, eu leio esse texto há 30 anos e eu nunca vi isso, não é? Parece que o pastor é um super. Nunca viu porque não está lá, né? Nunca viu porque não está lá mesmo. É o uso do método alegórico. Você procurar significados e sentidos que não estão claros, não são óbvios, não são evidentes a todos, né? Dá nesse tipo de interpretação. É o boi, a ovelha e os pombos que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É somente através de uma interpretação altamente espiritualizante das Escrituras que muitos mestres, pastores e líderes conseguem convencer seus rebanhos hoje de que estão ensinando a verdade da palavra de Deus. Tem práticas dentro da igreja evangélica hoje que você não acredita que é verdade. Mas quando você procura ver a base que é apresentada para determinadas práticas e posturas na igreja evangélica, só se sustenta por um método alegórico de interpretação, porque se você for realmente examinar a Escritura, não está dizendo, não tem como não é provar. O boi era o trabalho, era aquilo que se realizava, era aquilo que era feito, não é? Na oferta, simbolizava a força, o poder, não é? A ação. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha só o que este indivíduo, para não falar pior, está falando, né? A produção, então, mostrando o poder do Pai, o domínio, a força. Dessa forma você pode dizer o que você quiser na Bíblia, não é? Você pode dizer o que você quiser. O segundo, a ovelha. A ovelha, sacrifício de Jesus. Dessa forma você pode dizer o que você quiser na Bíblia, não é? Você pode dizer o que você quiser. E pombo, o Espírito Santo. Então, a única maneira de sustentar esses dogmas, essas ideias novas que estavam chegando, era exatamente usar o sistema alegórico que dava apoio à liturgia da igreja e o dogma eclesiástico. Esses dogmas que foram impostos como purgatório, intercessão dos santos, o papel de Maria na salvação, o uso de vela, de candelabro, o mistério da missa, que o padre tem poder para transformar o pão no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo através das palavras pronunciadas em latim, a ideia do confessionário, que padre perdoa pecado, a extrema-unção na hora da morte, casamento como sacramento, todas essas ideias que surgiram durante a Idade Média, elas eram apoiadas por uma leitura alegórica da Bíblia. Ou seja, não se procurava o sentido real e verdadeiro do que a Bíblia estava dizendo, mas a Bíblia era mais usada como pretexto. É o boi, a ovelha e os pombos que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Salmo 7 a 8, que diz assim, falando do homem, diz que Deus lhe deu domínio sobre as obras da sua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Essa passagem do Salmo
8, de 7 a 8, ela foi usada por Antônio, que era bispo de Florença, para pregar que Deus havia colocado todas as coisas debaixo dos pés do Papa. As ovelhas são os cristãos. É o boi, a ovelha e os pombos, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os bois são os judeus e os heréticos. É o boi, a ovelha e os pombos, que representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os animais do campo são os pagãos e os peixes do mar são as almas do purgatório. Que beleza, né? Que maravilha de interpretação. Vocês olham assim, vocês ficam abismados, mas hoje em dia, escute os pastores evangélicos, fazem a mesma coisa. Eles pegam a Bíblia e defendem o que eles querem. Exatamente, exatamente. Hoje em dia, o que mais acontece é isto. Em algumas seitas aí, não é? Em várias denominações evangélicas, os pastores fazem o que querem. Por quê? Porque a maioria dos membros não lê a palavra de Deus, não lê Bíblia, não é? E, infelizmente, eles fazem o que querem. Agora, há aí uma ou duas seitas que é um pouquinho demais, não é? É um pouquinho demais. Porque ele fica ali no cercadinho dele, falando, e as suas ovelhinhas têm que baixar a cabeça e dizer assim, Senhor, se ele disser para a quantidade de ovelhinhas dessa que está ali fazendo parte da seita dele, para se pular da ponte, porque foi revelado que é para pular, pula. Eu tenho certeza que pula. Eu conheço. Então, eu estou falando do que eu sei, do que eu conheço. Mas hoje eu não quero que me estender sobre esse assunto, porque o pastor aí da Igreja Presbiteriana está falando muito melhor e com uma sabedoria muito maior do que eu poderia aqui falar qualquer coisa. Então, só peço a você que está vendo e ouvindo este vídeo que, por favor, preste atenção no que o pastor da igreja de uma denominação, né? O pastor, este aí que está aí, o pastor da igreja presbiteriana está falando. E preste atenção no que a outra besta está falando também para ver se é um afronto a Deus ou não é. É brincadeira isso, né? Mas eu não quero falar muito aqui. Usam alegoricamente para justificar as práticas que eles trazem para dentro da igreja, que não tem fundamentação bíblica nenhuma. É um retorno ao que era feito na Idade Média. A ovelha, sacrifício de Jesus. Então era esse tipo de coisa que prevalecia na Idade Média. Podia dar exemplos e mais exemplos para vocês de interpretações, vocês vão olhar assim e dizer, eu não acredito que tinha gente que fazia isso. Pois é, tinha. E o pior, como eu disse, não é que tinha, o pior é que tem. E pombo, o Espírito Santo. Pior é que tem gente usando a Bíblia para justificar coisas na igreja, na liturgia e na doutrina da igreja, usando um sistema de interpretação onde você pode ler o que você quiser na Bíblia. O pior é que ainda tem, não é? Pior é que ainda existe milhares, não vou dizer milhões, porque caiu muito, né? Essa seita se perdeu muito com a roubalheira, com esses ladrões, esses anticristos, Gideonti, que é um demônio, né? Mas, pronto, eu não quero falar, pronto. E ainda se passa por santo, como iluminado, porque geralmente vai dizer que Deus revelou e Deus mostrou, que é esse o sentido daquela passagem. Isto, no tempo de Jesus, e aplicado no nosso tempo, tem que ser entendido isso. Os reformadores acharam que isso aqui está errado. Por isso, qual foi o principal lema da reforma protestante? Sola Scriptura. Somente a Escritura. Ela é a única autoridade
de fé e prática na igreja, e não novas revelações dadas ao Papa ou ao magistério católico, que era o colégio de cardeais que tomavam decisões doutrinárias. Pronto, eu, como já disse, não quero me estender. Eu penso que o pastor aí da Igreja Presbiteriana, pastor Augusto, já falou tudo, não é? E vocês ouviram aí alguma coisinha que o Gildeu fala, não é? Mas ele fala muito mais. Quem vai nos seminários, isso e aquilo, sabe que ele foi abre a boca e fala o que quiser e todo mundo tem que aceitar, porque ele é que manda, não é? Ele é o dono, então, e todo mundo cala. Gente, olha, muito obrigado por ver este vídeo, tira suas próprias conclusões. Se você acha que está bem, está bem. Se você acha que não está bem, é assim mesmo. Cada um de nós temos uma cabeça, uma opinião e uma vida, não é? Por isso, temos que tomar conta da nossa vida e não podemos nos deixar nos intimidar, pessoas dizendo que vai isto ou aquilo, porque morrer todos nós morremos, não é? Então, não vale a pena se deixar se intimidar por pessoas que querem dirigir a sua vida, guiar a sua vida e mandar em você, porque o único que merece todo o respeito e todo o amor e toda a graça e toda a honra e toda a glória é o nosso Deus, não é? Não existe homem nenhum, mas é nenhum que merece isso, somente Deus. A graça e paz, fica na paz e que o Senhor continue nos abençoando. Amém.